Lembrando que esse bloco tem um oferecimento especial da padaria Favas de Mel. Manda um abraço aí pro seu Manuel, português. Bom, gentilmente nos atendem aqui duas figuras ilustres. Primeiro, o ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Boa noite. Boa noite, é um prazer, um privilégio estar nessa cidade trabalhando aqui no teu debate, no teu programa, que tem grande audiência. Obrigado. E também conosco o deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos. Vamos bater um papo aqui todo especial, mas antes de começar, a gente até citava aqui o jornalista Pedro Notaro, que foi âncora desse programa por 34 anos, e a gente está aqui na missão desde setembro, onde ele precocemente faleceu, mas eu tenho certeza que, por mais que a gente se esforce, ele era a pessoa ideal para estar aqui. E a gente até preparou um trechinho de uma entrevista que ele fez aqui com o Ciro Gomes. Legal. Vamos colocar aí, produção? Vamos. O plano real é seu ou do Fernando Henrique? Definitivamente não é do Fernando Henrique, mas também não é meu. Politicamente, o plano real é uma audaciosa iniciativa do presidente Itamar Franco. E os técnicos brilhantes que elaboraram foram Pécio Arida, André Lara Rezende, Winston Fritz, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa. Esses são os mais importantes, mas o professor Brescia Pereira também teve uma influência importante. O Fernando Henrique foi ministro, como eu fui ministro, e usurpou, né, o benefício, depois usou esse benefício em seu próprio favor e quebrou o Brasil 3 vezes. Nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, como não vai ganhar mais, porque o povo não aceita ser enganado 2 vezes. Tá, o Ciro Gomes também, sempre contundente nas suas respostas. Márcio, você que conheceu bastante o Pedro Notaro sempre fala aqui no Radar que a sociedade tem aquele senso comum de que ninguém é insubstituível. Eu penso um pouco diferente. Cadê o Ayrton Senna? Cadê o Tudo Brizola? Cadê o Pelé? E no jornalismo de Guarulhos também o Pedro Notaro não vai ter igual, né? Qual que é o seu sentimento em relação ao Pedro? Aliás, o Pedro, ministro, era pedetista e fazia questão de deixar isso claro, declarava voto no Ciro Gomes, por exemplo, e nem por isso deixava de ser imparcial e um belo de um profissional. Era um bom jornalista. Sim. Todo bom jornalista tem o princípio da imparcialidade, de deixar o entrevistado falar. É o primeiro segredo do bom jornalismo. Lembro, o Jô Soares falava muito isso. Deixar o entrevistado falar e cutucar, provocar, para que as pessoas possam saber a autenticidade, a verdade da resposta. E o Pedro gostava bastante do Márcio Nakashima. Pedro era um grande amigo. A primeira vez que eu compareço aqui no programa, até me emociono em falar, porque o Pedro, além de ser um grande jornalista, era um grande amigo, um pedetista. Ministro, ele disse o seguinte: você tem que ser candidato a prefeito dessa cidade. Eu falei, mas a gente precisa conversar, são muitas coisas, a gente tem que entender todo o conjunto. Ele falou assim, não, vamos pensar num bom vice. E ele disse o seguinte: se você não achar um bom vice, eu serei o seu vice. E ele, falei, Pedro, então eu topo o desafio. Ele falou, então vamos juntos. E até numa das reuniões do PDT, ele fez lá ao vivo, tudo. Eu falei, você vai ser o nosso vice. Ele fez assim. E, infelizmente, né, nessas coisas que a vida, o destino, Deus o levou e ele faz muita falta. No jornalismo da cidade, no companheirismo e, às vezes, até de uma palavra assim de carinho, de uma orientação. O Pedro era uma pessoa muito sábia. Eu não acredito na morte. Com críticas construtivas. Eu não acredito na morte. Eu, por filosofia, sou kardecista, espírita. Então, tem uma frase que Kardec, que para mim me convence, ele diz assim: a gente não morre, a gente vira uma estrela. Com certeza o Pedro gostou dessa. Estrela. Mas vamos lá, ministro. Além de ser uma cidade muito bonita, que precisa ser melhor cuidada, claro. Mas ao que se deve a sua visita aqui à cidade de Guarulhos? Primeiro, para prestigiar meu amigo, deputado Nakashima, que hoje está fazendo uma reunião grande. Não é ainda o lançamento, porque não pode, né? Não estamos num período eleitoral, mas eu posso falar como cidadão. Eu, como cidadão, hoje, no Ministério da Previdência Social, nós temos hoje 25% da população de Guarulhos recebe algum benefício da Previdência Social. Olha a importância. Pode não ser o quanto as pessoas gostariam, mas é o que é possível, média de R$ 1.800 mais ou menos. Estou aqui para prestigiar meu amigo Nakashima, que já desde a outra eleição eu queria que fosse candidato a prefeito. Dessa vez nós amarramos um guizo no pescoço dele e ele vai ser candidato a prefeito. Para quê? Para ganhar. O Nakashima tem sensibilidade. O sofrimento da vida nos ensina a desviar desse sofrimento, não repetir o sofrimento. E quem tem, como é o caso do Nakashima, bom coração, não quer que o seu semelhante passe pelo sofrimento também. Então, o sofrimento que ele passou, a sua vida é dedicada à causa que representou, o que passou a sua irmã, o que passa a sua família, e fez ele crescer como ser humano.
ele é um ser humano mais sensível. Porque nós temos duas maneiras de crescer na vida. Ou pelo conhecimento, ou pelo sofrimento. A gente sempre deve querer o conhecimento, porque o sofrimento não depende da gente. Então a gente aprende. E o Nakashima é um ser humano muito melhor, inclusive pelo conhecimento e também pelo sofrimento. Tá certo. Márcio Nakashima, deputado estadual, como é que você está encarando esse desafio de lançamento hoje da sua pré-candidatura a deputado, perdão, a prefeito da cidade de Guarulhos, o Márcio que é deputado estadual. E a gente nota, uma visão jornalística, Márcio, que a gente notou sempre uma prudência da sua parte em relação a anunciar publicamente uma pré-candidatura a prefeito ou então uma candidatura, alguns murmurinhos no meio político, não, porque não vai ser, tal, mas assim, isso também é prudência, é sinal de prudência, porque é um desafio muito grande e é uma coisa séria. Como é que você está encarando esse desafio? Bom, Guto, eu encaro primeiro, me sinto honrado de levar, né, o grande desafio do PDT, que é superar tudo que tem hoje no município de Guarulhos, toda essa força, essa casta política que hoje existe, e a gente vem para quebrar tudo isso daí. Você sabe que o nosso mandato foi um mandato de muita responsabilidade, foi um mandato marcado por muita fiscalização. Guarulhos, infelizmente, foi alvo da nossa fiscalização como deputado. Denunciei aqui contratos milionários, contratos que não existiam, empresas fantasmas. Isso na pandemia? Na pandemia e depois da pandemia. Quem não se lembra do caso da fiscalização da Dom Saúde, que estava administrando o HMU, e eu fui visitar a sede da Dom Saúde lá em Osasco, cheguei lá, no prédio onde seria a sede, um contrato milionário de gestão do principal hospital municipal, que é o HMU, que é o Hospital Municipal de Urgências, era uma hamburgueria. Falei aqui na Dom Saúde, não, aqui é uma hamburgueria. Só faltasse uma pizzaria, né? Para as pessoas também está em muito pizza. radical. O pessoal queria, depois de atender, ir comer um hambúrguer. Então, Tem que rir para não chorar, né, então Márcio? Guto, a gente sempre prezou pela responsabilidade, né? Eu nunca quis fazer do meu mandato um palanque político, eu nunca quis fazer do meu mandato como deputado, né, utilizar do mandato para poder impulsionar uma campanha de prefeito. Então, assim, hoje nós estamos no pré-lançamento da candidatura a prefeito. Então, muito me honra, a responsabilidade é grande, é um município muito grande, é a 10ª economia do país. E nós vamos aí discutir a cidade, discutir os problemas da cidade e mais do que mostrar os problemas que a cidade tem, nós vamos agora apresentar soluções para a cidade. Tá certo. E você, Carlos Lupe, o senhor ministro, né, perdão, é que a gente tem a idade parecida aqui, todo mundo fica parecido. Carlos Lupe. Sou mais jovem. Voltando um pouquinho aqui para a pauta nacional, até por orientação aqui da nossa produção, como é que você está fazendo esse primeiro balanço seu do ano como ministro? A questão da Previdência Social, a gente anotou aqui, teve uma redução nos juros do empréstimo consignado, lá de 2,14 para 1,97, né? E também parece Baixou que... mais. Baixou mais? Então 1,72. 1,72, hein, produção? E também a fila de espera do INSS, que estava de 100 dias, parece que baixou para 42 dias. É uma luta, amigo. A Previdência Social é o maior programa social do mundo. Maior programa social permanente. Porque a Previdência Social não é como um programa de erradicação da fome, que é temporal, Bolsa Família, que também é temporal, ou outros programas que existem no mundo que são um tempo determinado. A Previdência Social, quem tem direito, tem o resto da vida. E, além da questão da aposentadoria e pensão, em torno de 30 milhões recebem pensões e aposentadoria no Brasil todo, tem cerca de 10 milhões de brasileiros, um pouquinho menos, que recebem salário, auxílio saúde, salário gestante, né? Auxílio doença, provisoriamente algum tipo de pecúlio. Então, seguro-defesa para os pescadores, tudo é pago pela Previdência Social. Só para tu ter uma ideia, a Previdência Social todo mês recebe 1 milhão de pedidos novos. Eita. 1 milhão pela internet, presencialmente, são mais de 1.600 postos da Previdência Social no todo o Brasil. E meu INSS é a plataforma digital mais visitada do governo, mais do que educação, mais do que saúde, é meu INSS. O povo tudo ia atrás do benefício, Claro, né? Que natural, tem direito, na natural. verdade, né? Então, a gente, quando assumiu, tinha cerca de 2 milhões e 200 mil pedidos esperando resposta, positiva e negativa. Hoje, abaixamos isso para 1 milhão e 400. Isso recebemos todo mês 1 milhão. Recebemos 1 milhão
Demos alguma resposta a esse 1 milhão e diminuímos para 1.400.000 a fila. Segundo, nós tínhamos uma espera, isso em torno de 100 dias, para se ter alguma resposta. Hoje caiu para 43 dias. E quero, até o final do ano, e vou conseguir baixar para 30 dias. Ou seja, no mesmo mês que a pessoa fez o pedido, ela vai ter alguma resposta. Então a meta é chegar até 30 dias, essa resposta. Às né? vezes positiva, às vezes negativa. Muitas das vezes o cidadão nem sabe da documentação que precisa apresentar. O que eu aconselho sempre? Se você não sabe mexer com internet, com plataforma digital, pede para um filho, para um vizinho, verifique como é que está a situação. Lá tem toda a expectativa de quanto tempo o cara tem para se aposentar, os documentos necessários, tem tudo. Então, é aprender a mexer com a plataforma É que às digital. vezes as pessoas mais idosas não têm a facilidade, né, Márcio, de lidar com as redes sociais, com a internet, com o meio digital. Agora, Márcio, vamos voltar para Guarulhos aqui. Em todas as pesquisas eleitorais às quais a gente tem acesso, você sempre aparece ali no mínimo em terceiro lugar. Né? Geralmente está o Eloy Petá na primeira posição, vem ali o Jorge Wilson, e aí na maioria delas o Márcio Nakashima em terceiro, e em algumas ali há uma bolada até em segunda posição, né? Misturada ali entre o segundo, numeralmente, até o quarto, quinto ali, mas dentro da margem de erro. Como é que você está encarando? Tudo bem que a pesquisa é um retrato de momento, mas um dado também interessante é que você tem a menor rejeição em todas as pesquisas. Como é que você encara iniciar esse processo com esses números? Bom, primeiro eu recebo isso com muita satisfação, né? Acho que isso é resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo como deputado, porque em momento algum nós colocamos que seríamos ou poderíamos ser candidatos a prefeito do município de Guarulhos, e isso até colocou os nossos adversários em dúvida e fazem até essa afirmação que não seremos candidatos, né? E hoje a gente, graças a Deus, coloca o fim nessa dúvida aí que tanto tentam implantar na sociedade guarulhense, mas eu acho que isso é o resultado de um trabalho feito com responsabilidade, com carinho, com dedicação, com as nossas votações sempre em prol da sociedade, em prol daqueles que mais precisam. Então, eu vejo isso com muita satisfação. E esperamos que agora, oficialmente lançando ali uma pré-candidatura, que passamos lá de terceiro para primeiro. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mágica aí, né, ministro? E para o PDT em nível nacional, considerando a grandeza da cidade de Guarulhos, qual que é a importância de Guarulhos, tanto para o Brasil, o senhor como ministro de Estado, e também para o PDT, né, a importância da cidade de Guarulhos ou do Estado de São Paulo para os projetos nacionais do PDT? Amigo, aqui nós estamos falando da 10ª economia do Brasil. Quer dizer, tem 27 capitais, Guarulhos está à frente de 17 capitais com potencial orçamentário, como PIB, com importância financeira. Guarulhos tem mais de 1 milhão de habitantes. Quantas capitais brasileiras têm 1 milhão de habitantes? Então, não são muitas. Então, a importância é pelo tamanho da cidade. Aqui é porta de entrada do Brasil, aqui é o aeroporto de Guarulhos, aqui o maior número de visitantes, de circulantes tem no Brasil. É porta de entrada e porta de saída. Né? Quer dizer, tem essa importância financeira, comercial. E aqui, para o PDT, é a mais importante cidade do estado de São Paulo, e entre as 4, 5 maiores que nós estamos disputando com chances no Brasil. Então, Nakashima tem da gente uma prioridade absoluta. A prioridade é com a nossa presença, com a força da sigla do PDT, que é o Partido Limpo, honrado, que está completou 44 anos no dia 20, vai completar no dia 26 de maio. E toda a estrutura que a gente puder dar, enquanto partido, do fundo eleitoral, da estrutura que a gente puder dar como campanha, nós daremos, porque o Nakashima é importância pela lealdade, pelo compromisso popular, pelo amor profundo que ele tem. Eu soube, inclusive, que outros partidos aí, co-irmãos, estavam atrás do Nakashima, conversando com o ministro, libera o Nakashima para vir para cá, ser candidato por aqui. O falou, não, Nakashima não. Eles estavam atrás e nós na frente. Agora, Márcio, o ministro cita com propriedade a grandeza de Guarulhos, uma cidade rica, mas com ainda problemas muito graves, problemas pobres, né? Transporte, educação, segurança pública, saúde. Quais são os principais desafios da cidade, na sua opinião, como cidadão, como pré-candidato a prefeito, como deputado estadual, você que circula todo esse estado? Guto, Guarulhos é uma cidade importante a nível nacional, é uma cidade pujante, de uma economia, né, gigantesca e com problemas equivalentes, né? Mas o que nós vemos é falta de gestão. A primeira coisa é a falta de gestão, a falta de compromisso com a sociedade guarulhense. E nós temos problemas aí,
a saúde de Guarulhos está na UTI. Canso de visitar hospitais, canso de mostrar a situação dos hospitais públicos, a falta de remédio, a falta de profissionais, de médico, pediatra, nós não temos neurocirurgiões, enfim, a questão crônica do nosso transporte público, a falta de habitação. Na verdade, Guarulhos está faltando tudo, né? Inclusive gestão. E o nosso desafio é poder apresentar solução para tudo isso. E nós temos discutido muito, né? Estamos sentados, reunidos com... Está em construção já um plano de governo? Sim, e esse é um plano de governo que nós estamos construindo a várias mãos, inclusive com a sociedade guarulhense, com a sociedade civil organizada, com o povo de Guarulhos, com técnicos, com gente do nosso partido, discutindo com todo mundo. Inclusive, até convido a todos para que entrem nas nossas redes sociais, participem dessa daí. Suas redes? Digita lá, em todas as mídias, Márcio Nakashima, que nós vamos aparecer lá. E siga, apresente as propostas, venha conosco participar da formação desse plano de governo, daquilo que nós precisamos, da Guarulhos que nós desejamos para a sociedade guarulhense. Tá certo. Ministro, tem uma demanda aqui da cidade de Guarulhos, o Márcio Nakashima conhece bem, e muitos guarulhenses também, que é com relação ao posto do INSS, que atualmente está na Vila Endres. Ele funcionava antigamente aqui na Vila Augusta e parece que tinha também no bairro dos Pimentas, porque o pessoal precisa se deslocar agora do Pimentas até a Vila Endres para poder ser atendido. E na Vila Augusta, ali na Humberto de Alencar, Castelo Branco, é um prédio próprio. O senhor tem observado essa questão? Já observamos, até o Nakashima me chamou a atenção disso há um mês atrás, final de dezembro, meados de dezembro. E o que teve ali? Ali o prédio teve um curto-circuito na parte elétrica, que danificou todo o sistema elétrico, que era um perigo manter ali, porque vai pessoa cadeirante, vai pessoa idosa, então o incêndio podia ser fatal. Então teve o fechamento desse prédio, é um prédio inteiro, fechamento dele. Nós já estamos trabalhando para recuperar todo o sistema elétrico, né? Isso já começou a ser feito, e eu acredito que até o meado do ano a gente volte com esse posto, agência no prédio a funcionar. Porque hoje nós estamos num prédio alugado, é mais caro para a gente. Lá é mais bem centralizado, está mais bem localizado. Aqui na Vila Augusta, né? Bem próximo ao centro. Bem próximo ao centro, tem estacionamento, é um prédio grande, mais espaçoso. Então, eu quero até agradecer ao Nakashima, porque foi ele que me chamou a atenção para esse prédio. E nós estamos trabalhando para recuperar até o meio do ano, a gente reinaugurar e botar lá a agência. Tá certo. O Márcio Nakashima. Aliás, agradecer aqui a audiência de todos vocês que estão acompanhando, pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, pela Viva HD no 508, pelas redes sociais. Deixe seu like aí no YouTube, no Facebook. Entrevista hoje muito bacana aqui com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e também o Márcio Nakashima, deputado estadual e pré-candidato a prefeito. Agora, Márcio, eu estava vendo aqui dentro da pauta, a gente percebe que algumas candidaturas, eu sei que você não veio aqui para falar da candidatura de ninguém, mas nós percebemos algumas candidaturas procurando centrar muita força para se posicionar, seja ao lado do Lula, seja ao lado do Bolsonaro. Eu sempre brinco aqui que eu falo, pessoal, quem vencer a eleição em Guarulhos, seja quem for, a cidade não vai ser governada nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro, vai ser pelo prefeito que for eleito. E a gente percebe no meio político que a sua candidatura ela pode trazer para reflexão um pensamento de mais das ideias, das propostas. E o que você tem avaliado em relação a essa questão de polarização? Acha que tem condição de romper com isso ou isso deve prevalecer? Qual que é a sua avaliação? Puta, me perguntaram isso esses dias, eu até brinquei, né? Aí estava ali com os amigos do futebol e aí falou, Márcio, mas como fazer com essa polarização, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula? Eu falei, cara, eu quero discutir a cidade. E, na verdade, o que acontece hoje na política nacional não é uma polarização, na verdade é uma radicalização. Porque a polarização, Guto, se você olhar lá na física, lá, é positivo com negativo, e ele sem os dois polos, o carro não anda, a bateria não funciona, as coisas não acontecem. Nós queremos, então, fazer o debate da cidade, discutir os problemas da cidade e apresentar soluções. Eu acho o seguinte, se a gente parar para pensar quem são essas figuras que hoje tentam colar Bolsonaro, presidente Lula, o Lula a gente reconhece por conta de que é o partido dos trabalhadores, tem lá uma pessoa que vai disputar pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, do outro lado, eu vejo o vereador que hoje migrou
pro PL, dizendo que é bolsonarista, mas se você buscar nas redes sociais, ele é do MBL, vivia criticando, ele dizia, na cidade eu sou o único que critica o Bolsonaro, eu sou o único que faço oposição ao Bolsonaro. Nós vemos pessoas ligadas ao governo que no passado eram vereadores que faziam campanhas para o PT. Então, assim, eu vejo mais um oportunismo político do que realmente um alinhamento de ideias. Então, o que nós queremos é discutir a cidade, porque você bem disse, não será o presidente Lula que virá administrar Guarulhos, não será ele que estará aqui todos os dias atendendo as demandas e resolvendo os problemas, e não será também o ex-presidente Jair Bolsonaro que administrará a cidade. E eu, graças a Deus, evito essa polarização e tenho bom relacionamento com todos. Fato é, e eu quero aproveitar até para falar sobre dessas duas importantes ações que aconteceu do governo do estado de São Paulo. Eu ia te perguntar aqui sobre a relação com o Tarcísio Gomes de Freitas. Aliás, o Márcio Nakashima já era deputado lá com o ex-governador, o João Dória, e naquele momento ele teve uma posição de oposição ao governador, eu me lembro bem, até na pandemia, fiscalizando bastante, mas parece que com o atual governador, o Tarcísio, a relação é no mínimo melhor. Vamos dizer assim. Eu não me coloco como oposição, eu sempre me coloquei como na questão de independência do meu voto, independência de levar o nosso mandato. Votamos coisas que o governo apresentou, que eram favoráveis à sociedade, mas aquilo que não era, nós nos colocamos contrário. E aí, quando se coloca o contrário, o governo quer que vota, quer que aprova, ele te empurra dizendo que você é oposição. Então, ele me classificou como oposição e eu fiz simplesmente o meu trabalho. Hoje eu faço da mesma forma... Fala João Dória, né? João Dória. Da mesma forma eu faço com o governador Tarcísio, tá certo? O nosso mandato é independente. Normalmente eu voto mais contrário às coisas que vêm do governo do que favoráveis, mas faço as ponderações, apresento as minhas emendas, mas eu tenho um bom relacionamento. Hoje, o governador Tarcísio ele escuta mais, nos chama para debater e, né, me colocando aí, como você colocou, como oposição, o governador fez duas grandes ações pautadas no combate à violência contra a mulher, que é o grande foco do nosso mandato, Guto. Que foi, primeiro, o protocolo Não Se Cale, que foi a lei dos bares que nós apresentamos lá, da mulher vítima de violência, que é aquele gesto aqui para a câmera, né? Quando a mulher faz esse gesto aqui, e é o protocolo Não Se Cale. E agora, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governador regulamentou uma lei de autoria do meu mandato, do nosso mandato, que é o auxílio aluguel, que é uma das reivindicações que nós fazíamos há muito tempo, porque, infelizmente, a maioria, né, 99% das mulheres que sofrem violência, elas sofrem violência dos seus companheiros. E grande parte delas, elas estão presas a esse relacionamento por uma questão financeira, por uma questão de dependência. Então, às vezes por medo. Mas na dependência, não tem... Normalmente, o seu companheiro, o seu agressor é o provedor da casa. E a mulher, Guto, quando ela é sozinha, ela sai desse ambiente, ela quebra esse ciclo de violência e ela vai até para debaixo da ponte. Corre na casa de um amigo, casa de família, ela se refugia. Agora, quando tem filhos, é difícil. E quando ela vai, nós temos casos lá no nosso mandato, que recebemos no escritório, que quando muitas vezes as mulheres correm para um lugar, fica até na rua, em situação de rua, o agressor ainda denuncia essa mulher para o conselho tutelar e a mulher acaba sofrendo uma nova violência, que é ficar sem os filhos. Então, é um avanço. O governador regulamentou, já havia sancionado e agora regulamentou e vai pagar durante um ano um auxílio aluguel de R$500. E é lei nossa. Né? Então, nós temos um bom relacionamento, a gente evita esse tipo de polarização. Nós queremos aqui mostrar trabalho. Nós queremos discutir o que é bom para a sociedade e na nossa campanha nós vamos discutir o que é bom para a sociedade guarulhense. O senhor, como ministro e presidente do PDT Nacional, como é que o senhor está avaliando o mandato do Márcio Nakashima? E também qual que é a comissão que o PDT pleiteou lá na Câmara Federal? Olha, é Indústria e Comércio. Eu vi porque o Maurício Colim está ali na... Põe do Maurício Colim aí, produção, por favor. Comentário do Maurício Colim. Ele é presidente do Ciesp aqui, diretor do Ciesp Guarulhos. Boa, isso é muito importante. Perde-se muito tempo criticando governadores, presidentes e falando do passado. Gostaria de candidatos que pontuassem os problemas e as possíveis soluções.
Ele acha que alguns pré-candidatos reclamam muito dos anteriores, mas em vez de falar aqui de solução. Por isso que eu lembrei aqui da comissão lá da Indústria e Comércio. É isso que o Nakashima fala, é que é importante. Nós podemos ter uma visão de mundo diferente. Por isso que são vários partidos. Mas nós não podemos deixar de nos preocupar com quem é nosso patrão, que é o povo. Quem vota no presidente, no governador, no prefeito, vereador, deputado, é o povo. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação de servir a população, de ser eficiente como deputado. Esse projeto dele é brilhante. Ajudar as mulheres que sofrem violência doméstica, marido, do ex-marido, ou de qualquer ignorante, bruto, desalmado, que faça violência com a mulher, é mais do que legítima, é mais do que louvável. E ele vai fazer o mesmo na prefeitura. Ele vai seguir esse caminho. O que é que o povo precisa? Eu vejo aqui muito Guarulhos precisando de zeladoria. Essa cidade é muito entregue, né? Iluminação deficiente, lixo na rua, desarrumada. Não adianta você construir um hospital se ele não estiver funcionando. O mais barato é construir um hospital. O cara é manter o hospital funcionando, a escola funcionando. Então precisa um prefeito, o que ele é? Um grande zelador. Ele é o cara que não tem que entrar na discussão. Eu, em Brasília, Nakashima, eu serei seu embaixador. O que você precisar para Guarulhos, eu vou lá brigar. Eu sou ministro, sou colega de todos os ministros, eu me dou muito bem com o Lula. Eu tenho uma bancada, o PDT tem uma bancada de 18 deputados federais. Nós podemos dar e temos a obrigação de ajudar. Não é só ao Nakashima, é o povo que ele vai representar como prefeito da cidade. Eu acho que essa preocupação que ele fala com o mandato dele, mostra a sua independência, é a grande preocupação, a virtuosa preocupação que qualquer cidadão que sirva a população como seu representante deve ter. Servir essa população, buscar eficiência, resultado, e eu tenho certeza que o Nakashima faz isso como deputado estadual e fará melhor como prefeito da cidade. 18h58, tem mais 2 minutinhos aqui para concluir. Ô, Márcio, até anotei aqui, eu vi que você já falou desse assunto, mas, aliás, eu tocaria nesse assunto porque é o que te identifica mais como deputado estadual, que é a defesa da mulher, o combate à violência. A gente viu que o feminicídio aumentou ano passado, né? 13,3%, então foram 221 casos em 2023 contra 195. Apesar de toda a luta, a mobilização da sociedade, isso ainda cresce. Trazendo um pouquinho para a política, eventualmente numa vitória sua, como é que vai ficar a questão da mulher até na política, né? A mulher vai ter um pouco mais de protagonismo. Não vou falar aqui em paridade, mas você pretende convidar mulheres para serem secretárias municipais, porque a gente nota uma falta disso aí na cidade, né? Guto, acho que a mulher cada vez mais tem ocupado o seu espaço de direito. Cada vez mais a mulher tem sido, né, participativa e decisiva nas questões políticas. Graças a Deus, hoje a Assembleia Legislativa, né, no qual faço parte, bateu um recorde de deputadas. Nós somos 94 deputados, sendo que 25 são deputadas mulheres. Melhorou. Melhorou e melhorou bastante. Isso é um marco na história. Você sabe que o nosso mandato tem toda essa defesa, todo esse trabalho e o grande norte que nós temos é a inclusão da mulher e a defesa das mulheres. Né? Nós entendemos que nós temos que fazer política para todos, mas eu escolhi uma bandeira e a minha bandeira foi a bandeira das mulheres. Infelizmente, você fala de um dado aí que dos 221, isso aconteceu no estado de São Paulo. Mas no Brasil são mais de 1.500 mulheres que sofreram feminicídio no ano passado. Para você entender, 35 mulheres sofreram algum tipo de agressão por minuto no ano de 2023. Márcio, só pedir uma parte aqui, mandar um tchau para você que está na TV Guarulhos e no 508 da Vivo HD. Vem para a rede social, Facebook e YouTube, nós vamos continuar aqui mais 5 minutos. Obrigado. Então é um número, sabe, horroroso de se falar. O mês de março, que é um mês dedicado às mulheres, nós deveríamos estar aqui não só enaltecendo, mas fomentando, trabalhando, mas devia ser um mês de alegria, que é o mês das mulheres, né? E muito pelo contrário, nós trazemos números, quando você abre o computador, você lê os sites de notícias, o que mais se fala no mês da mulher são os números de violência. Então, nós apresentamos muitos projetos, muitos deles já viraram leis, e nós temos trabalhado bastante. Você falou em relação à secretaria, eu vou ter um carinho muito especial pelas mulheres, não tenha dúvida. É o que eu venho fazendo ao longo desse tempo, e nós vamos ter um carinho muito importante. Então,
se Deus nos permitir, de chegar lá, Guto, né? E nós vamos ter um olhar muito especial e um trabalho, um carinho muito bom com as mulheres aqui de Guarulhos. É isso aí. Estamos caminhando para encerrar. Carlos Lupe, qual que é o seu recado aí para os pré-candidatos aí que estão ou não estão no PDT, o prazo de filiação até o dia 6, qual que é a sua expectativa e também para aqueles que o senhor acha que devem ingressar aí ou que estão pensando em ingressar no PDT? A minha ideia, irmão, é que partido político tem que ser como uma igreja, aberta a todos, mas escolhendo e selecionando seus verdadeiros fiéis. Boa. Nós temos que ver quem é quem, nós temos que ter convicções, nós temos que saber que um trabalhista não pode votar contra a legislação a favor do trabalhador, não pode votar contra os aposentados e pensionistas, não pode votar contra os direitos das mulheres, direito à cidadania, tem que lutar por mais emprego, mais carteira de trabalho assinada. Então, isso são teses que a gente tem durante uma vida na Caxima. E vou te dizer mais, eu quero te passar um desafio, viu? Desafio mesmo. Tu, por enquanto, não é prefeito, mas Deus diz que você será. Amém. Tu tem que ter como meta ter 50% do teu secretário de mulheres. Meta. Você não pode sair prometendo que você não pode cumprir. E a sociedade vai aparecer esses quadros. Durante a campanha tu vai conhecer. Só pode. Eu era jornaleiro, amigo. Jornaleiro mesmo. Por que eu cheguei aqui ser ministro 2 vezes, deputado federal, secretário de Estado, secretário? Porque eu tive chance. Porque outros como eu não podem ter chance. Porque muitas dessas mulheres que têm muita qualidade, a gente não dá chance. Então tem que abrir oportunidade. Nós temos que dar chance. Nós não podemos ser o discurso a favor da mulher e na prática não fazer aquilo para engrandecê-la. Eu sou a favor que a mulher tenha cota para tudo. Tudo. Porque ela passou 2000 anos sendo discriminada, tendo dupla jornada. Nós devemos a vida a uma mulher. A vida. Só isso já era bastante. E depois, se não fosse ela, nós não continuamos vivos, que é a amamentação feminina de um peito de mulher que garante a nossa sustentação, o nosso equilíbrio, é a nossa massa cefálica no começo da vida. Temos que objetivar cada vez mais, irmão, ter na política e nos espaços de poder mulheres. É isso aí. Dizem não, é um ditado, né? Uma constatação, 52% da população é mulher, o restante são filhos das mulheres, né? Márcio, seu recado final aí para a população da cidade de Guarulhos. Bom, Guto, só antes de fazer essa menção final aí, dizer que no nosso mandato, quase 70% das nossas assessoras, dos nossos assessores são mulheres. Que bom. Já está Então acima Já passou a minha Se cota. trouxer isso para a prefeitura... Passou a minha cota. Já são elas. Eu gostaria mais, né? Até deixar o recado lá para os cuida aí, meus... pessoal. O pessoal que está do lado de fora ali. Ó. A Luciene está aqui, ó, A Lu comandando tá aqui a comunicação. Luciene, que aliás foi minha primeira chefe no jornalismo, lá no Diário de Guarulhos, foi uma professora. A Lu é fantástica, eu sou suspeito para falar com ela. Ela fala que eu brigo com ela o dia inteiro, mas ela sabe o quanto eu gosto e amo a Lu. Bom, gente, quero primeiro agradecer aqui o espaço, dizer que parabéns, Guto, está conduzindo de forma brilhante, né, esse lugar aqui que foi durante muitos anos, mais de 30 anos, né, 34 anos, do nosso querido amigo Pedro Notaro. E dizer o seguinte, nós hoje damos um pontapé inicial, é o primeiro passo de uma longa jornada, de uma longa caminhada, onde nós queremos discutir essa cidade, debater com a população, escutar muito e trazer as soluções que nós temos para conduzir essa cidade. Será um pleito bastante difícil, você sabe muito bem disso, você também é um pedetista, está lá com a gente nos nossos quadros de pré-candidato a vereador, mas nós acreditamos na força do trabalho, nós acreditamos na população, nós acreditamos naquilo que nós defendemos. Então, com muita luta, eu enfrento esse desafio, que você sabe que foi com muita insistência, foi muito trabalho, foi com muita construção. Então, hoje eu me sinto honrado de estar lançando, na data de hoje, dia 12, né, que é o número do nosso partido, do PDT, dia 12, a nossa pré-campanha a prefeito de Guarulhos. Tá certo. Carlos Lupe, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a tua gentileza. E olha, aprende uma coisa que eu aprendi na vida. Eu tive que substituir Leonel Brizola. Olha um jornaleirozinho desse tamanho, pitoco, como fala o gaúcho, substituir um homem da grandeza do Brizola. E o que eu coloquei como desafio? Nunca substituir o insubstituível. Simplesmente não desonrar. Não Conscientemente nós decepcionar. temos feito isso aqui. Não tinha visto não sabia desse seu raciocínio, mas a gente, não só eu, viu, gente? A produção, o Rafa, o Igor, o André que chegou, a Carlinha, o Virgílio, o Léo Notaro, que também está nos acompanhando aí, a toda uma equipe, né? Márcio, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço.
Bom, ponto final nessa edição do Radar Notícias. Amanhã vamos receber o vereador Geraldo Celestino e a vereadora Janete Pietá. E na quinta-feira, Jorge Wilson, pré-candidato a prefeito também de Guarulhos. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima, se Deus quiser.